Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos a palavra de Deus. Durante o mês de fevereiro, nós tivemos uma pausa nos nossos devocionais em áudio e estamos retornando hoje com os Minutos de Vida. Então, de segunda a sexta-feira, nós teremos os nossos devocionais em áudio. O intuito é compartilhar a palavra de Deus com você, compartilhar as verdades da Bíblia com os nossos irmãos e nós crescermos juntos, sendo edificados na fé, edificados na palavra de Deus. Nós faremos uma estrutura um pouquinho diferente do que nós vínhamos fazendo antes em relação aos minutos de vida. Nós tivemos, desde outubro do ano passado até o final de janeiro desse ano, nós tivemos os 120 dias para mudar sua vida. Foi um período de imersão nas cartas do Novo Testamento e os áudios, os devocionais em áudios eram pautados na leitura bíblica diária. Antes disso, nós vínhamos com os minutos de vida e normalmente nós tínhamos um tema da semana e nós falávamos sobre aquele tema. Mas eu achei bem interessante o formato que nós fizemos nos 120 dias, porque nos incentivou a termos um relacionamento diário com a Bíblia, lendo o capítulo do dia. Então, nós faremos nesses próximos meses a leitura dos evangelhos, já que nós já mergulhamos nas cartas do Novo Testamento. Agora nós faremos a leitura dos evangelhos e eu compartilharei com vocês devocionais todos os dias pautados no capítulo do dia. Então hoje nós começaremos a leitura de Mateus. Se você quiser seguir aí conosco, a cada dia nós leremos um capítulo. Então o capítulo de hoje é o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E eu quero compartilhar um devocional com você dos versículos 20 e 21. Está escrito assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amados, olha que extraordinário isso, né? Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, quando nós vemos a origem hebraica desse nome, Yeshua, significa Javé é a salvação. Quando nós olhamos o significado dessa palavra salvar, no original grego é sozo, é uma salvação completa, é salvar, resgatar, manter salvo, libertar. Então, amados, Jesus é aquele que veio para quê? Para salvar e trazer uma salvação completa. Jesus é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Sabe, amados, muitas vezes nós vivemos o cristianismo e não nos atemos às verdades essenciais, principais do Evangelho. Muitos e muitos cristãos vivem como se eles ainda não tivessem sido salvos dos seus pecados. Amados, nós recebemos uma vida nova em Cristo Jesus e podemos viver essa vida. Se você ler ali em Romanos capítulo 5, do versículo 15 em diante, você verá algumas verdades extraordinárias. Depois você lê com calma o texto, mas ali fala que não existe comparação entre a dádiva e a transgressão, que o pecado, por meio de um único pecado, que é o pecado de Adão, veio o julgamento que trouxe condenação para todos os homens, mas a dádiva de Deus, a dádiva do Senhor decorreu de muitas transgressões, foram muitos pecados, mas aí Jesus Cristo veio e foi entregue, trazendo justificação para nós.
E nós precisamos receber a plenitude dessa justificação, a plenitude dessa salvação. É uma salvação completa que o Senhor conquistou para nós. Dentro dessa salvação nós temos uma verdade extraordinária, que é a realidade do novo nascimento, da nossa nova vida, da nossa nova natureza em Cristo Jesus. E nós podemos viver essa vida. Nós fomos resgatados do império das trevas, nós fomos resgatados do domínio do pecado e da morte. Jesus veio com um propósito: salvar o seu povo dos seus pecados. É o que nós acabamos de ler aqui no versículo 21 do capítulo 1 de Mateus. E é uma salvação completa, amados. E nós precisamos receber a plenitude dessa salvação. Você não está mais debaixo de condenação. Você não está mais debaixo do domínio, do governo do pecado, porque a sua natureza em Cristo Jesus foi mudada. Você foi salvo. Sozo, uma salvação completa. Você foi salvo por meio de Jesus Cristo e você pode desfrutar dessa salvação. Amados, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, é o Espírito de Cristo, habita em nós e quer nos guiar, nos aconselhar, nos ensinar, nos corrigir, nos instruir acerca de toda a verdade. Nós precisamos nos render a isso, amados. Precisamos receber a plenitude dessa realidade, a realidade da salvação completa que Jesus conquistou para nós, a realidade do novo nascimento. Somos nova criação, temos uma vida nova e somos guiados, ensinados pelo Espírito Santo que habita em nós. E precisamos viver assim, crendo nessa verdade. Quando as circunstâncias difíceis surgirem, quando a dúvida surgir, feche os teus olhos, ministra você mesmo, começa a dizer para você mesmo: ei, alma, por que você está tão aflita? Eu já nasci de novo, Cristo Jesus já me salvou, eu estou em Cristo e eu posso viver a plenitude desta salvação. Sabe, amados, precisamos aprender a colocar em prática a nossa salvação. As circunstâncias ao redor, o mundo, as tentativas do diabo contra as nossas vidas, tenta nos fazer viver como se nós ainda não tivéssemos sido salvos. Como se Jesus não tivesse feito uma obra e obra completa. E nós precisamos rejeitar toda essa tentativa do inimigo e precisamos receber a plenitude do que Jesus Cristo fez por nós e conquistou para nós. Somos salvos completamente e é o Senhor que nos mantém salvos, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos resgata, é o Espírito Santo habitando em nós que nos conduz. Precisamos crer nisso e viver isso. Eu quero encorajar você a receber a plenitude da salvação que Cristo Jesus conquistou para você. Medite nas Escrituras. Enquanto nós leremos os Evangelhos, teremos a oportunidade de conhecer mais e mais o caráter de Deus, como Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus, que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Nós poderemos perceber na fala de Jesus, nas atitudes de Jesus, enquanto lemos os Evangelhos, nós poderemos ver como é o caráter de Deus, como Deus nos trata, como Deus nos ama, como Deus é por nós, o quanto a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário é uma salvação completa. Que enquanto nós meditamos nos Evangelhos, nós possamos receber a plenitude da salvação de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos salvou e nos salvou de maneira completa. Muito obrigada porque o Senhor nos resgatou, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Cristo Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada porque em Jesus nós somos salvos, somos libertos, resgatados. Obrigada porque o Senhor mesmo nos mantém salvos. O Senhor mesmo
nos mantém livres. É o Senhor quem nos capacita a vivermos a nova vida. É o Senhor quem nos capacita a andarmos no Espírito. Obrigada, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa salvação, a plenitude do seu amor por eles, para que eles vivam em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor conquistou para eles, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.